No vídeo anterior, nós paramos nossa programação nesse layout aqui do programa, em que as peças foram clonadas, né? E essas peças aparecem aqui a mais, nós vamos retirá-las na programação que vamos fazer neste vídeo aqui. Mas antes disso, eu gostaria de te lembrar para que você se inscreva no canal, clique em ativar as notificações para que você receba notificações de novos vídeos e de novos conteúdos que vamos postar aqui semanalmente. Agora voltando aqui, eu quero que você olhe o seguinte, eu vou clicar aqui em Stop, sumiram todas as peças e agora aparecem aqui as coordenadas sobre o tabuleiro. E aparecem também aqui as coordenadas que não estão sobre o tabuleiro. E eu vou então pegar essas coordenadas e vou criar uma lista para tirá-las da minha programação. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma lista aqui e vou chamar de tirar. Clico OK, aparece aqui uma lista e essa lista vai ter 16 células ou 16 linhas, né? Então, vou clicando aqui, ó, vou adicionando linhas, ó, no maisinho. Então, eu estou aqui na 14ª, 15ª e 16ª. Volto lá no início e vou digitar então o que? As coordenadas dessas casas que não estão sobre o tabuleiro. Então, eu tenho aqui, ó, 11 tab, 12 tab e vou assim, ó, 16 tab, 17, 21, 22, 26, 27, 61. Opa, 61 é a que está aqui em cima, não é isso? Ó? E eu vou ter, depois de 61, eu vou ter o quê? Eu vou ter 62, 66, 67, 71, 72, 76, 77. Feito isso, então, eu vou ocultar a minha lista, tirar, e agora eu vou programar de maneira que ela produza um certo efeito. Para que o programa funcione corretamente, o meu joguinho funcione corretamente, é importante que eu registre as fantasias das minhas peças, em que fantasia ela está, à medida que o jogo vai acontecendo, e eu tenho que registrar essas fantasias em algum lugar. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui na bandeira, note que eu tenho aqui as pecinhas, né, ó, todas sobre o tabuleiro. Eu vou tirar isso daqui a pouco, programando, né? Mas é importante que o programa saiba que, ó, essa pecinha aqui está na fantasia tal. Como assim fantasia tal? Se eu clicar aqui na fantasia, ó, ela pode estar, né, sem nada, vazia, ou com o lugar, ou com o pino, ou aqui, né, desculpa, sem peça aqui ou indicando o lugar. Eu vou ter que fazer então essa indicação para o programa. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma lista que vai registrar a fantasia em que cada peça se encontra em certo momento do jogo. E essa lista vai ser alterada à medida que o jogador vai jogando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar essa lista, uma lista de fantasias. Então vem aqui, ó, em variáveis e vou criar uma lista e vai ser o seguinte, ó, fantasias. Ok, então ao fazer isso eu vou ter que registrar nessa lista fantasias e vou até inclusive ocultá-la. Eu vou registrar a fantasia dessas 49 peças aqui. Então isso que eu farei a partir de agora, mas para fazer isso eu vou criar um novo bloco. Então clico aqui em meus blocos e vou criar um bloco peças fantasias. Clico OK, aqui aparece o peças fantasias, eu vou colocar aqui mais embaixo. Não tem problema nenhum, a ordem não vai influenciar nada aqui, né? Coloquei aqui o peças fantasias, eu vou precisar de uma variável, de um contador, então eu vou pegar e vou mudar o meu n, que eu já usei em outros lugares, vou mudar para 0. E aí o que eu vou fazer? Eu vou sempre, quando eu começar com peças fantasias, eu vou apagar todos os elementos de fantasia. Então eu vou colocar aqui, ó, apague todos os itens de fantasias. E agora eu vou repetir um certo processo 77 vezes. Olha, esses 77 peças aqui, não é isso? Não, não tem 77. Ah, mas tem 49. Mas começa na 11 e vai até a 77. Ah, então, mas eu vou repetir 77 porque eu vou precisar de uma lista com 77 lugares ocupados. Não dá para começar na lista no 11º em diante. O Scratch não permite isso. Outros programas permitem isso, outras programações, mas o Scratch não permite. Então, logo eu vou ter que criar uma lista com 77 lugares, sendo que alguns deles não serão ocupados. Então eu vou clicar aqui em controle e vou criar um controle aqui, repita 77 vezes. Isso, ao repetir 77 vezes, eu vou então pegar minha variável n e vou incrementar a minha variável n, para que sirva do meu contador aqui. Adicione 1 a n. E aí eu vou preencher então a variável fantasias com números 1 e 3. Mas por que 1 e 3? Então eu volto aqui nas fantasias da minha peça e noto, olha, a fantasia 1 não tem nada, é vazia.
ou a fantasia 3 que tem o pino. Então, ou seja, quando eu quero essas peças aqui, elas vão ter número 3 na fantasia. Essas peças aqui vão ter número o quê? 1 na fantasia, para que não exiba coisa alguma. Então é isso que eu vou fazer. E para isso, então, eu vou clicar aqui em controle e vou pegar um controle C então, aqui ó, C então, e vou colocar aqui 2 testes. Vou pegar um operador E, já que eu vou ter que considerar 2 testes, e vou pegar o seguinte, ó, se o N, a variável, né, N, for menor do que 13, bom, menor que 13, para valores menores que 13, aqui é a célula 1, então se for menor que 13, vai preencher com 1. Então, se for menor do que 13, e o que mais? Tem um controle aqui que é item cerquilha de coisa em tirar. Em fantasias aqui, tá? Eu vou colocar em tirar. Item o que? Item N, duplicar, coloca aqui. O que o item aqui faz? Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai verificar se o valor N é um elemento da lista tirar. Quem que é a lista tirar? Clica aqui em variável. A lista tirar é aquela lista que contém os nomes ou as direções das peças que estão aqui que eu quero colocar com fantasia 1 para que não seja exibido pino aqui. Como que eu faço então? Vai testar se o elemento é um elemento de tirar. Se for um elemento de tirar, ele vai retornar um número, o número do item. Se não, ele vai retornar 0. Então, se for 0, quer dizer que vai ser falso. Então, o que eu vou fazer? Se o cara for elemento de tirar, ele vai ter um número diferente de 0, e aí o programa vai entender como um valor verdadeiro. E se o cara for menor do que 13, opa, aqui então não pode ser E, tem que ser o quê? Tem que ser um OU, né? Então eu vou jogar esse item aqui fora e vou pegar o quê? Um OU. Se acontecer uma das duas coisas, se ele for menor do que 13, ou se ele for um elemento de tirar, vai atribuir um certo número a quem? A fantasias. Então eu vou clicar aqui ó, em variáveis, e vou fazer o quê? Ó? Adicione certas coisas à fantasia. Então, vou adicione, duplico e adicione. Então, se for menor do que 13, ou se for um item de tirar, vai adicionar o quê? Vai adicionar 1 a fantasias. Se não, vai adicionar o quê? 3. Se eu rodar o programa aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Porque o bloco fantasia não está sendo chamado. Ah, então eu vou lá em meus blocos, pego peças fantasias, né, ó, e coloco aqui quando o programa for iniciado. Então, o bloco peças fantasias já foi chamado. Ok, mas isso também não ainda resolve o caso. Eu tenho que, quando ele clonar, quando ele for clonou o objeto aqui, né, quando identificou que o clone foi feito, ele tem que fazer o quê? Mudar para a fantasia da lista fantasias. Mas antes que a gente faça isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em variáveis e vou aqui em fantasias. Note que a fantasias, ó, tá todo irregular aqui, correto? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar o programa. O Scratch preencheu com números 1 e 3, como a gente esperava. Olha aqui, ó, os números todos preenchidos aqui. Então preencheu como nós descrevemos aqui no comando peças fantasias. Né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que as peças mudem suas fantasias quando forem clonadas, né? Em função daqui. Ó. Então como que será isso? Simplesmente assim, você vai clicar em aparência, vai solicitar que mude para fantasia, e aí vai mudar para fantasia o que? De nome M? Não, vai mudar para fantasia de acordo com o número aqui, o item tal. Então, a peça de direção 33 vai mudar para a fantasia 3. A peça de direção 34 vai mudar para a fantasia 3. Como que isso vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, item, variáveis, item o quê? Item tal de fantasias. Item qual? M. Então, clico aqui, duplico o M, jogo aqui, ó. Então, item M de fantasias e coloco aqui. Agora, então, eu vou ocultar aqui minha variável fantasias e vou iniciar o programa. Olha que legal. As pecinhas, então, ocuparam aqui o tabuleiro. Aquelas que estão aqui, elas existem aqui ainda, mas elas estão na fantasia 1 e as outras que estão aqui estão na fantasia o quê? Na fantasia de número 3. Ah, mas e a do meio não tem que estar nessa fantasia? Ah, perfeito, é só fazer o seguinte, olha, é só mudar aqui a fantasia da peça 44, que é essa, para um outro item.
Qual é o item? Vai ser então o quê? Substitua, eu vou clicar aqui em variáveis, substitua o item 44 pelo quê? Qual é a fantasia? É a fantasia que eu quero lá, é essa daqui? Sim, é fantasia 2. Então eu volto no código e substituo pelo quê? Pelo item 2. Quando eu clicar aqui em executar, olha o que vai acontecer. Ficou com a fantasia 2. Então, com isso, nós alcançamos aquilo que a gente queria. Posicionar todas as peças sobre o tabuleiro com as devidas fantasias e ainda ficar o centro do tabuleiro sem a peça para que o jogo seja iniciado. No próximo vídeo, nós vamos continuar a programação do jogo Resta 1. Porém, lembre-se de curtir este vídeo, de deixar os seus comentários. Caso tenha alguma dúvida, escreva essa dúvida nos comentários, escreva suas observações e, mais importante ainda, compartilhe esse vídeo com colegas que tenham interesse nesse assunto que é programar jogos com Scratch. Até o próximo vídeo dessa série.